Olá, seja bem-vindo a mais um Direto do Legislativo, programa da TV Alba que tem como foco o que pensa e as ações dos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Programa realizado em parceria com o Jornal à Tarde. Todas as entrevistas são publicadas também pelo jornal. E neste programa, nosso convidado é o deputado Marcelino Galo, do PT, a quem já dou nossas boas-vindas. Nosso muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço, né? É um prazer, uma alegria para mim estar aqui com você, Jefferson, para que a gente possa dialogar sobre as atividades do Poder Legislativo. O senhor tem um histórico de atuação em defesa da terra, em defesa da reforma agrária, da agricultura familiar, da agroecologia. O senhor, inclusive, tem formação acadêmica como engenheiro agrônomo, não é isso? Como é que tem sido a sua atuação, o seu empenho para uma reforma agrária satisfatória aqui na Bahia? Bom, eu venho do campo, da luta do campo, e os meus votos vieram de pescadores, pescadoras, marisqueiras, assentados de reforma agrária, acampados que lutam pela terra, agricultores familiares. Então, esse foi o meu exercício profissional e político, a minha militância durante a minha vida que me levou a ser deputado, mas a nossa agenda política continua sendo a mesma. Avançamos muito pouco, tivemos um período de avanço da democracia, onde avançamos um pouco na questão da terra, ampliamos o número de assentamentos de reforma agrária, tivemos políticas para os pescadores, mas agora isso foi travado. Então, a nossa agenda aqui na Assembleia Legislativa, claro que avançando para outros segmentos, temos trabalhado muito a questão cultural, né, como estratégica que permeia as atividades do homem com a sua relação com o seu trabalho, com a relação com a natureza e a questão ambiental, né, porque nós trabalhamos muito com povos tradicionais, não tem como se tratar a questão ambiental sem tratar a vida, o socioambiental, né? E assim nós temos encaminhado uma série de projetos e dando coerência, né, na nossa atividade legislativa, parlamentar, ao que nós fazemos no dia a dia, na terra, no território, junto aos movimentos sociais. Então eu estou no terceiro mandato, mas lutando intensamente por conta de questões não resolvidas. A questão da terra tem a ver muito também com a escravidão. Esse país teve o período de escravidão mais longo da humanidade, né? Nós só temos 160 e poucos anos que saímos desse período. Então, o latifúndio, essa cultura da opressão, isso está muito entranhado, né? Tanto naqueles que têm esse privilégio, essa casta dirigente, como também nas classes populares por conta de ter interiorizado. Então nós temos uma cidadania muito precária por conta da história, da formação social brasileira, social, econômica, e nós temos que destravar essas agendas, lutar pela a divisão da terra, a reforma agrária, lutar pela democracia, lutar pela incorporação plena desses segmentos na sociedade. Como o senhor está destacando, a Bahia, como o restante do Brasil, historicamente sustenta uma imagem de Estado concentrador de terras, com conflitos que nem sempre têm uma mediação política satisfatória. Até que ponto o senhor acha que o governo falha? E aí eu queria incluir a sua atuação, o senhor como parlamentar da base de apoio ao atual governo. Até que ponto essa gestão pública falha para viabilizar uma reforma agrária que seja positiva aqui no Estado? Bom, primeiro que nós temos o Estado como um todo, né? Nós temos o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O governo, ele é parte desse poder. Se renova a 4 em 4 anos com a pressão, é possível trocar, mas nós temos o Estado constituído que tem uma herança, que preserva
privilégio de uma elite dominante. Então, para mudar, a gente precisa alterar essa correlação de força social, é preciso que a sociedade, justamente esses segmentos dos mais pobres, do povo trabalhador, ele tenha mais força política e ocupe esse espaço de decisão e de poder em todas essas instâncias. Não basta só no executivo. Nós temos hoje as grandes corporações no mundo que dominam a economia, que ditam o que deve ser feito e que têm o seu PIB, o seu poder econômico muito maior do que muitos governos do mundo. Então, vai se tornando pequeno esse poder, né? O neoliberalismo, da forma que avança, né? Essa privatização desmedida, entregando patrimônios que deveriam ser gerenciados pela sociedade ao privado, você tem uma força política desses segmentos que é muito forte, em determinado momento até mais forte do que o governo. E com essa segmentação fica muito difícil em períodos curtos. Nós temos que avançar justamente motivando, ajudando a sociedade a se organizar para que ela possa resolver, né, esses problemas. Porque nós continuamos com a questão da terra, o latifúndio praticamente intacto, né? Direitos trabalhistas foram todos eles usurpados, o pouco que existia. Nós faltamos pouco para voltar à escravidão. O trabalho que é uberizado, não é? Quase o patrão, ele é inatingível. E você não sabe que é um patrão, mas você sabe que você está sendo explorado, né? Eu conversava muito com um entregador, o trabalhador de aplicativo, e ele me falava da contradição em estar com aquela cesta ali nas costas dele, cheia de comida, e ele com fome, porque ele tem que entregar alucinadamente mercadoria a todo tempo para poder conseguir suprir a sua subsistência. Não é nem a existência plena, a sua subsistência. Então é esse mundo que nós estamos vivendo. É uma concentração de renda brutal, né, onde os bilionários, veja, nesse período de epidemia, aumentaram os bilionários do país e do mundo. E os pobres ficaram mais pobres, né? E vivemos no período de um governo que programa a morte do povo, se nega a assistir, né? Se nega a comprar vacinas, a vacinar o povo, né? Então, é um momento muito difícil, a sociedade brasileira precisa lutar muito. Primeiro, nós precisamos muito de democracia, de liberdade, para, nesse processo, conseguir ter força suficiente para fazer essas alterações. Deputado, o senhor é autor de um projeto de lei que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica na Bahia. Em que pé está a discussão desse projeto e quais têm sido as articulações para que ele seja aprovado? Bom, primeiro, nós estamos numa casa muito conservadora, né? Você falou há pouco aí do governo, né? E a Assembleia Legislativa, você tem uma maioria quantitativa, mas você não tem uma maioria que se organize em função de um programa, de um projeto para a sociedade. Então, determinados projetos, para tramitar aqui, não é fácil, né? Porque você tem segmentos muito bem organizados. Um projeto como esse, ele é necessário. Ele, nesse momento, ele não é conflitivo com grandes interesses, porque você tem uma tradição já de apoio muito grande a uma agricultura convencional, né? Nós vivemos um processo chamado de Revolução Verde, onde se modernizou o campo ali, à custa de muita pesquisa feita pelo Estado, em Embrapa, que descobriu variedades, né? Fez ali desenvolvimento em termos de manejo de solos fundamentais que possibilitou a ocupação do cerrado, esse tipo de agricultura, né? Mas a agricultura orgânica, a agroecologia, ela ainda precisa também de muito apoio, precisa do fomento, precisa da pesquisa, precisa de produção de conhecimento através da ciência e precisa de ter referências concretas. Então, nós temos uma série de programas que vai desde instituir essa política estadual, né,
que é uma coisa normal hoje no mundo. Você chega na Europa, em qualquer esquina, você encontra ali mercado vendendo produtos de origem orgânica na maior facilidade. Restaurantes, né, padarias, tudo tranquilamente. Então nós precisamos avançar, nós precisamos dar garantia de pesquisa, conhecimento, fomento, crédito, e sobretudo também na comercialização. Nós temos um projeto também de organização das feiras, porque é muito mais exigente você fazer uma feira de produto orgânico, porque você precisa provar a origem desses produtos. Os produtores precisam estar mais próximos dos consumidores, eles precisam explicar como é esse processo de produção, o que é que ele utiliza nesses alimentos. E isso tem uma audiência muito grande na sociedade hoje, porque a comida de qualidade, né, seu corpo é o que você come, é o que você bebe. Né? E quanto melhor a qualidade disso, melhor você é. Então tem essa audiência e a sociedade cada vez mais vai se conscientizando. Né? Nós estamos vivendo quase um colapso ambiental. Praticamente são 7 empresas no mundo que controlam os alimentos. Nós estamos vivendo a questão do aquecimento global, nós estamos vivendo os nossos mares sendo acidificados, o aquecimento aí leva a subir esses mares, nós estamos vendo destruições daquelas construções na beira do mar, nós estamos vivendo eventos extremos, nunca se viu tanta enchente, é muito estranho isso, e também secas. E a perspectiva, inclusive nós temos várias publicações do nosso mandato, aqui tem um estudo sobre a supressão de vegetação. Por exemplo, a Bahia podia desenvolver toda a sua agricultura sem desmatar mais nada, desmatamento zero, certo? E essa publicação aqui que nós fizemos junto com a Universidade Federal, um estudo, prova que os municípios que mais fizeram supressão vegetal têm um IDH, um índice de desenvolvimento abaixo dos outros. Então você está destruindo a natureza e não está levando à melhoria econômica, quando não a concentração dessa melhoria. Deputado, o senhor também é autor de um projeto de lei que dispõe sobre a política de desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura aqui no estado da Bahia. Pode explicar melhor o propósito desse projeto? Com certeza. E a minha alegria é que ele já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Foi ali aprovado por unanimidade e nós vamos levar a plenário, porque é um projeto que ele vem suprir uma necessidade histórica. O estado da Bahia, com esse litoral imenso, o Rio São Francisco são 1.200 quilômetros de rio cortando, fazendo a integração nacional, mas passando pela Bahia, em uma grande extensão. Então, o estado que tem o maior litoral não tem um programa de pesca, certo? É preciso que o estado tenha uma política de pesca. Então, nós temos pesca de vários estrangeiros, de outros estados, que vêm pescar aqui no nosso território. Nós temos nossos pescadores sem nenhuma garantia dos seus territórios pesqueiros. Nós não temos política de incentivo. Nós temos a Bahia Pesca, mas nós temos que readequar a Bahia Pesca. A Bahia Pesca é uma instituição que foi criada para apoiar a cassinocultura, mas a pesca artesanal é 98% do nosso estado. Ela precisa de ter estímulo, do meu ponto de vista, de ter pesquisa, de ter controle desses recursos pesqueiros, senão nós vamos extinguir tudo. Nós precisamos ter conhecimento do período de reprodução, de como preservar, os pescadores organizarem ali a exploração. Esse é um extrativismo que precisa ser organizado. E tudo isso em combinação com o próprio pescador. Não basta só você ter determinações, ter leis, e você não combine esse manejo com os pescadores. Então, tudo isso precisa estar regulamentado, por isso que eu fico muito feliz que essa lei já passou na Comissão de Constituição e Justiça e vai passar no plenário. Nós vamos ter o primeiro plano estadual de pesca sustentável do estado da Bahia. Além de questões relacionadas à terra, ao agronegócio, quais outros temas movimentam seu mandato na Assembleia? Mas eu vou pedir essa resposta para o próximo bloco. A gente volta já já
nesse bate-papo com o deputado Marcelino Galo, do PT, aqui no Direto do Legislativo. É um instante só. Olá, já estamos de volta aqui com o Direto do Legislativo, neste programa conversando com o deputado Marcelino Galo, do PT. No bloco passado, o senhor falava da importância de dar o devido valor ao homem do campo, de avançar na reforma agrária, de promover o desenvolvimento da pesca aqui no Estado, além de questões relacionadas ao agronegócio em geral, ao homem da terra, as questões relacionadas à terra. Quais outros temas movimentam sua atuação na Assembleia? Bom, nós temos trabalhado com muita força a questão cultural, a questão da cultura, das políticas culturais, né? Nós temos uma emenda constitucional no sentido que o Estado aumente o seu investimento para 1,5%, né, do seu PIB dos recursos do governo no investimento para o setor cultural, né, para ter políticas públicas que dê sustentação e que possibilite esse Estado onde a economia criativa é fantástica, tem o seu povo ali criando cultura diariamente, é preciso ser estimulado. Aqui na Assembleia, nós apoiamos também essa reorganização da Orquestra Sinfônica, que ela está no modelo que não permitia ter a participação dos segmentos privados, é um OCIP, nós trabalhamos muito nisso, e eles, em agradecimento a isso, eles sempre vêm aqui na Assembleia Legislativa. Anualmente nós temos o concerto de Natal aqui com a Orquestra Sinfônica da Bahia, que é uma beleza, virou tradição, né? Nós temos também a dança, que a gente procurou trabalhar, sempre trabalhando a legislação, trabalhando essa densidade junto aos organizadores, aos produtores culturais, para chegar até aqueles que a gente tem a obrigação de ofertar a cultura. E nós temos a Semana da Dança aqui, que é fantástica, é muito bonita, onde nós temos a possibilidade de receber aqui grupos de comunidades do interior, as escolas públicas. Esse é o espaço sagrado, né? A melhor coisa que nós temos é favorecer o desenvolvimento cultural, de lazer e esporte dentro das escolas públicas. Então, eles vêm para aqui, vêm do balé do Teatro Castro Alves, em escolas de balés particulares, e vem também toda essa manifestação, né, de todas as idades, em termos culturais, da dança, que é muito bonita também. Virou uma tradição na Assembleia Legislativa. Nós incentivamos aqui uma feira cultural, gastronômica, que é essa feira agroecológica e da produção orgânica também, que é um evento que é muito interessante. E esse evento a gente geralmente faz no início do mês, né? Aqui estão os servidores todos, eles recebem salário e eles vão lá gastar, né, para fortalecer a agricultura ecológica, a orgânica, e ali também os agricultores familiares que chegam vendendo os produtos dos mais diversificados, desde chocolates finos, né, produzidos em assentamento de reforma agrária, até café e hortaliça, tudo muito limpo para alimentação saudável. Então é uma série de atividades que a gente desenvolve no sentido de aproximar a Assembleia com esse mundo aí e trazer o discurso do corpo, que talvez seja até mais verdadeiro do que esse que é feito de forma tradicional, porque cabe tudo, né? Mas no corpo não, é uma manifestação ali da dança, que é aquele discurso real, né? E essa possibilidade também de alegrar nossas almas, né? Então a Assembleia vê esse movimento cultural e estimular para que a gente tenha políticas públicas, né? Legislação, que a gente melhore cada vez mais os nossos investimentos nesse setor. E essa PEC, ela é fundamental também, porque hoje é muito pouco. Nós temos 0,7%, 0,8% de investimentos nesse segmento tão importante para a vida que é a cultura. Deputado, o senhor está no seu terceiro mandato como representante do PT, ou seja, desde o início da sua atuação na Assembleia, o senhor faz parte da base de apoio
ao governador Rui Costa, que também é do PT. É um apoio incondicional? Olha bem, é um apoio necessário para viabilizar um projeto que a gente trabalhou a vida toda. Construção do PT, eu sou fundador do PT, não é? A minha ficha de filiação é 280. Então, em 1979, a gente discutia a fundação do PT. Então, o sindicalismo, as forças progressistas, a esquerda revolucionária, a igreja progressista, todos esses que se juntaram para construir esse partido inusitado. É um dos partidos que tem uma experiência única no mundo como se construiu e que chegou ao poder de forma muito rápida. Agora, você fala em partido. Partido, nós temos um programa, agora nós temos um governo de coalizão, certo? Então, geralmente os deputados, quando atacam o governo, ele fala o PT, o governo do PT. Mas quando o PT se dispôs, e claro que a participação desses partidos para o PT ganhar é importante também, você tem uma coalizão e você tem um programa que é dessa base do governo. Em que momentos, por exemplo, o senhor se posicionou contra o governo atual? Nós temos que tensionar, para aplicar aquele programa que é o programa histórico do Partido dos Trabalhadores, que em determinados momentos tem tensionamentos, claro, que isso faz parte. Você tem setores que não concordam, como você falou, da reforma agrária, setores que não compreendem essa importância de apoiar a cultura, setores que têm outra visão da segurança pública, do que seja uma segurança pública que atenda à condição de garantir a democracia e a cidadania, atender a cidadania. Tudo isso você tem algumas diferenças, mas é um projeto democrático. É melhor você conviver de forma difícil na democracia do que ter ditaduras, o período que nós estamos vivendo de tutela da democracia brasileira. Então, esse exercício é necessário. Agora, a gente precisa frisar isso, que é pedagógico, é um governo de coalizão de forças que se juntaram para governar, que vem dando certo nesse Estado, e nós esperamos que, com certeza, vai continuar. Nós vamos nos esforçar para isso. E falando em governo, o nome do ex-governador Jacques Wagner aparece mais uma vez como provável candidato do PT às eleições do ano que vem, no caso, concorrendo ao Palácio de Ondina. O senhor concorda? O senhor aprova esse nome, Jacques Wagner, como possível candidato do PT nas próximas eleições? Bom, é um dos melhores nomes, não só do próprio PT, como dessa própria coalizão. Jacques Wagner é o fundador desse novo período. Ele inaugura, eu digo com muita tranquilidade, que o que Jacques Wagner conseguiu implementar foi um novo período civilizatório do ponto de vista da política. Nós vivíamos um período que se batia em prefeitos, não se atendia a prefeitos de oposição, se desrespeitava a vontade do povo. E o Jacques Wagner traz isso para o nosso Estado. Ele passa a atender de forma civilizada, respeitar que quem escolhe o prefeito é o povo. Se o povo escolheu aquele prefeito, ele não pode ser marginalizado, ele não pode ser excluído das políticas do governo. Então, esse é o período da democracia. E eu digo isso, que a maior obra do governo Jacques Wagner, fora a infraestrutura, que é importante, o Água para Todos, uma série de programas, tanto sociais como o desenvolvimento econômico do nosso Estado, que foi de Jacques Wagner. Então, é um dos melhores nomes. Eu diria com certeza que é um melhor nome que nós temos a oferecer à sociedade. E ele que tem uma habilidade muito grande, de construir consenso, conviver com as diferenças, isso faz parte. Então, ele, com certeza, vai ter como construir essa unidade em toda a base do governo. Como é que o senhor vê a posição de partidos como o PP
do vice-governador João Leão, que pleiteiam a cabeça de chapa na disputa ao governo do ano que vem? Bom, imagine, nós estamos no governo de composição, né? Tem ali, historicamente, aqueles que já vieram desde da fundação, aí tem o PCdoB, tem o PSB, aí vem o PSD, tem um PP. E o PP, só para ficar claro, o partido que compõe a base do veja governo. Bem, se você se dispõe a colaborar, você também é legítimo, você pleiteie também, não? Então, você tem todo o direito, qualquer um desses que compõe a base do governo, juntando forças para construir isso, pode, num determinado momento, também querer governar. Então, é legítimo, mas vai resultar de um próprio consenso que é construído. Eu acho, por exemplo, que o nome de Jacques Wagner é o melhor nome. Ele, por reunir essas condições, né, de conviver com as diferenças, de construir unidade, pela experiência, né, foi ministro, foi governador, enfim, tem todas as condições. Mas é natural que também os outros partidos pleiteiem. Se a pessoa, se fosse a vida toda isso. Na Bahia, é possível que o cenário dessa disputa eleitoral do ano que vem fique polarizado entre o candidato do PT, possivelmente Jacques Wagner, candidato dessa coalizão, e o candidato do DEM, o ex-prefeito de Salvador, Assemineto. É esse o cenário que o senhor vislumbra também para o ano que vem? Ou haveria espaço para algum candidato bolsonarista representar uma terceira via aqui na Bahia? Olhe bem, o bolsonarismo não é uma terceira via. Eu diria a você que nós temos uma grande polarização da própria sociedade brasileira, que quer voltar a ter emprego, que quer voltar a viver com vida digna, que quer acabar com a fome que acabou. E isso está sintetizado no projeto do que representa Bolsonaro, né? Ali a extrema-direita comandando, mas a sustentação é da direita. São os liberais, os neoliberais que sustentam. E eles nunca se colocaram nesse país como sendo extrema-direita. Então, a eleição de Bolsonaro, por exemplo, o Assemineto foi importante aqui na Bahia. Para os poucos votos que o Bolsonaro teve aqui na Bahia, ele foi um dos que apoiou. O DEM tem ministro no governo Bolsonaro, certo? Então, não tem como você separar Assemineto de Bolsonaro. A direita tem uma certa diferença pela falta de educação do Bolsonaro, né? O jeito dele, mas ele é funcional aos interesses do setor financeiro, nunca se ganhou tanto, ele é funcional ao interesse desse setor agrário mais atrasado, quem financiou esse movimento todo, Então, ele é funcional à direita e os liberais. E a polarização que se dá é que o povo brasileiro não quer morrer, são 600 mil mortes, o povo brasileiro quer viver com dignidade, quer voltar à educação. Nós não tivemos nunca na história, eu não me recordo, é assustador você ver ministros da condição que tenha da educação desse governo. O que o ministro da Saúde fez agora nos Estados Unidos é um absurdo. O elemento não tem nem educação primária, que é uma coisa. Então, a polarização da sociedade brasileira é se livrar desse projeto, é voltar à democracia, à liberdade. E aqui na Bahia não tem essa história de terceira via. Tem quem está contra esse projeto de extrema-direita, de ditadura, do projeto ditatorial, e quem está a favor da democracia e da liberdade. Então, essa é a grande polarização do Brasil, que estão querendo camuflar nos estados, certo? Então, aqui é a mesma coisa no estado da Bahia. Qual é a diferença de João Roma para Assemineto? João Roma foi uma cria de Assemineto, Eu venho daquele tempo lá do ACM-Avô. O ACM-Avô fazia esse jogo com a ditadura. Quando Tancredo ganhou, ele tinha esse instinto, ele pulou de barco logo. E eles vão pulando de acordo com as suas conveniências. Então,
Não existe esse negócio de terceira via. Terceira via, nós temos que lutar para não deixar esse projeto que é neofascista ser implantado no Brasil. E para isso, quem está contra esse projeto, que é a via do povo, é a via da liberdade, é a via da construção da democracia. Quem está a favor são os de sempre. Deputado Marcelino Galo, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço e estamos à disposição. Sempre que necessário, vem aqui, né, nesse estúdio aqui, com todos esses nossos companheiros e companheiras, sempre muito generosos em nos atender e possibilitar que a gente dialogue, né, e faça esse balanço, essa prestação de conta desse nosso processo, tanto legislativo como de atuação na sociedade, que é uma obrigação nossa fazer. Então, muito obrigado a você. Tá certo, muito bem. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Tchau, tchau.